Nossa, você viu o novo escudo do Norwich? Que bagulho horroroso. Onde que tá? Puta merda. Ah, vou te mandar aí no Instagram. Gente, isso. Não, mano, eu tô te mandando no Instagram, cara. Você vai fazer abrir o Instagram? Nossa, e os caras mandaram melhorou. Ficou feião, mano. Nossa, nada a ver, velho. Faz muita diferença, não. Mas o que que mudou nesse escudo? Ah, ficou mais feio. Parece só que passou um pano ali. O leão ficou mais bonito, tá? Passaram a canetada em cima. Não, mudou todo o desenho do O pássaro. leão ficou muito mais bonito. Não, o leão ficou mais bonito, mas o pássaro não. Pássaro não. Mas o pássaro não. Nossa, mas aquilo ali era um leão antes? Parece um fantasma fudido do Scooby-Doo, velho. Não era horroroso antes. Eu sou contra essa nova escudização das coisas aí. Tomar no cu. Deixa do jeito que tá mesmo. Não gosto. Sou obrigado. Tá no ar o podcast preferido de vocês. Esse é o Chama o VAR número 63. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o incrível, o inatingível, o inabalável, o insubstituível, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Celso. Fico extremamente desconfortável com tantos elogios assim, mas vamos que vamos. Quando eu parar de fazer esses elogios, você vai reclamar, hein? Então aproveita, porque eu tô bonzinho. E que acabou a Série C. Mas não acabou o momento das pessoas seguirem a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, @podchamovar. Nosso canal no YouTube também, Podcast Chama o VAR, vai lá, se inscreve, dê like nos nossos vídeos, comente também, fala lá com a gente gosta dessa interação. Lucas, temos aqui o nosso plano de apoio. Como que faz para ser um apoiador do VAR? Então, para apoiar o VAR é muito fácil. Muito fácil. Vou explicar. Não tem erro. Entra lá no apoia.se/podchamovar ou lá na assinatura do PicPay no @podchamovar. Procura lá, é fácil. Com isso você consegue nos ajudar, né? Assinar o nosso plano de apoio, participar do VAR, tem lá os benefícios, confere lá os benefícios que você vai achar e também, claro, ajudar a gente a manter o projeto. Caso você não queira se comprometer tanto assim, não tem problema. A gente tem o Pix também, Pix mais fácil ainda. Chama o varpodcast@gmail.com. Você manda a hora que você quiser, o valor que você puder, quando você quiser. É só mandar, vai ser sempre muito bem aceito. Se quiser mandar com uma mensagenzinha pra gente ler no próximo episódio, pode mandar também. Agora, tem coisa, Celso, que não precisa pagar, né? Dar like nos nossos conteúdos, compartilhar, não precisa pagar. Entrar no nosso grupo de Telegram, que tá aberto, é só pesquisar Cabine do VAR pra gente conversar pra caramba sobre Série C, não precisa pagar. Olhar o nosso texto no Última Divisão, não precisa pagar também. Tranquilo, acessa lá ultimadivisão.com.br. E você se tornar o próximo membro do Chama o VAR também não precisa pagar. Se você quiser participar do nosso projeto a partir do ano que vem, entra lá no nosso formulário, preenche que a gente entra em contato com você. Todos esses links estão na descrição do episódio. Você não precisa fazer nada agora. Pode continuar aí, tá tranquilo. Mas depois, vai lá. Tem coisa pra semana inteira da Série C. Lucas, acabou a Série C. Finalmente acabou a Série C. Depois de 5 meses de jogos, foram 206 partidas, 423 gols, cerca de 2 gols por jogo. E como não temos mais cortinhas durante o episódio, mas eu vou trazer aqui especialmente para esse episódio algumas estatísticas que foi os mandantes venceram 93, foram 67 empates e 46 vitórias dos visitantes. Manteve esse número maior de vitórias dos mandantes, né, Lucas? Vamos passar aqui, time a time, os 20 clubes que disputaram essa Série C, trazendo alguns dados da campanha, e você me diz se esse time decepcionou você ou não durante a campanha. E se quiser tecer algum comentário, pode ficar à vontade.
Começando pelo Altos, ele foi 7º no grupo A, liderou o grupo em 2 rodadas, na primeira e na quarta, mas brigou na parte de baixo depois da 8ª rodada e foi o time que mais recebeu cartão amarelo. Foram 72 cartões no total, 4 cartões por jogo. O que você tem a dizer sobre o Altos? Rapidão, Lucas. Não, o negócio é o seguinte, eu acho que o Altos, ele talvez tenha prometido um pouco mais no começo do campeonato do que ele realmente entregou, né? O Betinho, o próprio Manuel, estavam numa fase muito boa no começo do campeonato. E acho que depois o time deu uma estagnada. Mas se a gente pensar na expectativa que a gente tinha pro Altos, acho que o time cumpriu bem aquilo ali, sabe? Não, acabou de chegar, não foi rebaixado, alguns jogos interessantes. Então, assim, não foi uma decepção, não. Acho que longe disso. Já o Botafogo da Paraíba, ele foi 3º no grupo A, liderou o grupo em 4 rodadas, na 7ª, na 9ª, na 11ª e na 12ª, mas quase perdeu a vaga ali na última rodada. Teve a melhor defesa da competição em média de gols sofridos. Foram 15 gols em 24 jogos, a média de 0,63 gols sofridos por jogo. Já na segunda fase foi 3º no grupo C, com uma curiosidade, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 3º e 3º. Lucas, o que você tem a dizer sobre o Botafogo? Eu acho que o Botafogo... A torcida do Botafogo ficou muito decepcionada, né? Com esse novo não acesso do clube. Eu acho que era uma coisa muito esperada, né? É a 3ª vez que o time acaba batendo na trave do acesso. Mas se a gente pega ali a expectativa inicial do Botafogo, um time chegou sobre muita desconfiança, chegou fazendo uma campanha que tinha ali arrumado no estadual, mas estava muito mal ali até pouco tempo. Então acho que assim, críticas à parte com o Gerson Guzmão, eu acho que ele deu uma errada no final em algumas escalações, mas no geral o Botafogo também não decepcionou. Não decepcionou não, acho que fez até uma campanha acima do esperado. Talvez a decepção tenha acontecido no final. Mas se a gente pega o contexto geral da competição, acho que o Botafogo não entra nessa minha listinha da decepção, não. Saindo do Botafogo da Paraíba, indo para o Botafogo de São Paulo, ele foi o 7º no grupo B, fez uma campanha de meio de tabela nessa Série C, um segundo turno ruim, com apenas uma vitória, venceu o Paraná por 1-0, e teve 4 derrotas e 3 empates nas últimas 7 partidas. O que você tem a dizer sobre o Botafogo de Argel? Olha, pior do que o desempenho do Botafogo, só assistir jogo do time, tá? Horroroso. Nossa, esse é um time que me decepcionou bastante. Até pelo elenco que tinha. O Botafogo tinha um elenco muito bom. A gente pega ali dentro do grupo B, era um dos 4 melhores elencos tranquilamente, por nome, por posição, por peça de reposição também. Então, assim, acho que o Botafogo São Paulo foi uma grande decepção aí desse grupo. Dava para fazer muito mais. Agora, não dá para esperar muita coisa, né? Um futebol assim mais ofensivo de um time que tem Argel. Argel não é esse cara. E como ele não conseguiu adaptar o time para o estilo de jogo dele, né? Se ele tivesse... O Argel não é um técnico ruim. Ele tem um estilo de jogo específico. O Botafogo não conseguiu ser moldado para isso. E então, sim, tá na lista aí de decepção. Mas sem perder. É que alguém tinha uma sequência sem vencer. O Criciúma foi 4º colocado no grupo B. Ficou 6 rodadas sem perder, entre a primeira e a 6ª rodada. Liderou o grupo em 2 rodadas, na 5ª e na 6ª. Foi o melhor mandante da primeira fase. Invicto em casa na primeira fase, venceu 8, empatou 1. Na segunda fase foi 2º do grupo C. Teve a melhor defesa ali nessa segunda fase. Sofreu apenas 1 gol. Mas empatou as 3 partidas em casa em 0-0. O que você tem a dizer sobre o Criciúma? Acho que a decepção maior do Criciúma, para mim, foi a demissão do Paulo Baier. Porque vinha fazendo um bom trabalho ali até a segunda fase, é verdade, com algumas oscilações, o que é normal dentro de qualquer time, né? E para mim, acho que a demissão foi a pior ali, porque
era um ídolo do... Era não, é um ídolo do time. Foi um cara que resgatou até um pouco da torcida ali do Criciúma, que se viu extremamente chateada depois do campeonato ridículo que o clube fez no estadual. Então, assim, pro esperado, que era lutar pelo rebaixamento, o Criciúma foi muito bem. Acabou se classificando para a Série B, claro que por mérito, mas também um tanto de sorte, né? Porque acho que quando você troca o técnico aleatoriamente ali, você aposta um pouco na sorte, você não sabe o que vai acontecer, como que o time vai reagir, então sim, tem um pouco de sorte também. Mas é isso, Criciúma com certeza sai dessa lista de decepção, né? O time que era cotado para o rebaixamento e que subiu para a Série B, não tem como estar nessa lista. Agora, fica o ponto negativo aí para essa demissão do Paulo Baier, porque aqui todo mundo desse podcast respeita o Deus Paulo Baier. Indo para o Ferroviário, que foi sexto no Grupo A, ele liderou o grupo em 2 rodadas, na terceira e na oitava. Teve uma sequência de 9 jogos sem perder, com 2 vitórias e 7 empates, entre a sexta e a 14ª rodada. E teve também ali uma sequência de 6 empates seguidos entre a 9ª e a 14ª rodada. Ficou 428 minutos sem sofrer gols entre a 11ª e a 15ª rodada. E teve a melhor defesa em números de gols sofridos. Sofreu 12 gols em 18 jogos, uma média de 0,67 gol por jogo. Celso, o negócio é o seguinte, o Ferroviário, ele era o time dos românticos. E no futebol, romântico acaba não se dando bem. E esse foi o principal problema do Ferroviário. O Diá, muito namorador, acabou se ferrando ali na Série C. Essa foi a grande questão. Tirando isso, tem também a parte do Ferroviário não marcar gol, né? Eu acho que esse, dentro de campo, era o principal problema do clube. O time que criava muitas oportunidades, chegava até da raiva quando você assistia o jogo do Ferroviário, porque o time criava bastante, chegava muito no gol e tinha o pé torto, assim, que, nossa senhora, eu não sei como que conseguiam errar tanta finalização ali. Era muita ruindade de finalização junta para um time só. Ferroviário, se tivesse acertado um pouquinho mais, não precisava ser muito não, um pouquinho mais dos chutes que deu ao gol, não tinha empatado tanto, tinha conseguido chegar ao menos na segunda fase, porque a campanha era boa. Faltou ali, como diria o seu amigo e ídolo Carlos Alberto Ferreira, faltou o detalhe do gol. Agora o Figueirense foi quinto no Grupo B, fez uma campanha de meio de tabela, ele não entrou nem no G4 nem no Z2 durante a campanha inteira. O grande destaque foram as 3 vitórias seguidas entre a 16ª e a 18ª rodada. O Figueirense deu uma amostra ali no final de que podia ter feito mais. O time tinha elenco para mais, inclusive. Não tô falando que era um elenco maravilhoso também aqui, tá? Senão a torcida do Figueirense me xinga. Ah, o Pereba lá, o outro Pereba lá, tudo bem. Mas era um elenco bem razoável. Faltou também, acho que um pouco parecido com o Ferroviário, acertar mais a pontaria no gol. Muitas vezes o time criava e também não conseguia fazer o gol. Acho que esse foi o grande problema do Figueirense. Passou por um momento meio ruim no campeonato, com algumas derrotas seguidas, né? Mas dava para fazer mais. Eu acho que o Figueirense no final deu uma engrenada. Talvez se o campeonato se estendesse um pouco mais, era um time que podia chegar. O Floresta foi 8º no Grupo A. Liderou o grupo na segunda rodada, mas teve uma sequência de 6 jogos sem vencer entre a 7ª e a 12ª rodada. Brigou contra o rebaixamento até a última rodada, quando se livrou com uma vitória em cima do Ferroviário. Tem um antes e um depois do Floresta. Claro que isso por si só não é o suficiente para explicar exatamente tudo o que aconteceu com o Floresta. Realmente a lesão do Tony, lateral direito, inclusive Tony, que a torcida do Paysandu reclamava e provavelmente esse ano sentiu muita falta. Tony, quando se machucou, fez muita falta para o time. Era o principal destaque ali, era o jogador que conseguia sair jogando, tinha velocidade, tinha qualidade no passe para criar cruzamento ou mesmo bolas enfiadas.
Então, assim, existe um antes, é um AT, né, Celso? Antes de Tony, depois de Tony. Acho que isso foi um ponto determinante. Floresta também, que eu acho que não entra na lista de decepção, porque acho que nenhum time que acabou de subir, só de se manter, ele pode ser considerado uma decepção por si só. Acho que o Floresta estava na dele, que bom que conseguiu ficar. Agora, pro ano que vem, pode se reforçar melhor e tal. Pode construir um elenco um pouco melhor. O Ituano foi segundo no grupo B. Teve um início ruim na competição, com 2 derrotas e um empate, mas chegou a 5 vitórias seguidas com a chegada do Mazola. Teve o menor número de amarelos, né? Foram 34 em 26 jogos, uma média de 1,31 por jogo. Na segunda fase, foi o primeiro do grupo C, campeão da Série C, e teve 4 vitórias em 6 jogos da segunda fase. Algo a mais a dizer sobre o Ituano? Um desempenho espetacular, né, Celso? Acho que não tem nem como falar. Realmente, Mazola, Gerson Magrão, Jimenez, Thiago Max, o Igor Henrique também. Assim, o Ituano realmente jogou o melhor futebol da Série C se a gente pega o recorte maior de competição, né? Claro que em determinados momentos o Ipiranga foi muito bem, o Novo Horizontino foi muito bem, mas nenhum time foi tão constante quanto o Ituano de Mazola Júnior, campeão com justiça, é verdade, né? Vamos ver como que vai fazer agora para a Série B, né? Acho que vai ter que dar uma contratada boa, mas também já garantiu uma graninha também, né? Só de participar da Série B. Então, vamos ver. Acho que o Ituano tem tudo para fazer uma boa campanha ano que vem, claro. Só pode ser considerado decepção o Ituano. Acho que no começo ali, quando a gente, inclusive, tem um podcast, o Gabriel, o Campreguer participou, amigo nosso aqui do Chamovar, achando que o Ituano ia cair, né? Então a decepção é quase com a gente, que não previu o quão o Mazola Júnior ia conseguir mudar esse time do Ituano. O Jacuipense foi 9º no grupo A. O time com mais vermelhos recebidos por jogo foram 8 em 18 jogos, uma média de 0,44 por jogo. Passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Não venceu fora de casa, foram 5 empates e 4 derrotas. 7 rodadas sem perder, da 4ª até a 10ª. Mais 10 rodadas sem vencer, da 6ª até a 15ª. O Jacupa magoou, né? O Jacupa magoou, eu acho que Jonilson Veloso, grande responsável pelo time não cair ano passado, né? Pelo time fazer uma campanha até a certo ponto razoável, uma campanha honesta, ele não conseguiu repetir o feito. E a verdade também é que o elenco do Jacuipense do ano passado para esse ano me parece um pouco pior, né? Então acho que juntou tudo isso. Uma desorganização também, né? Com aquela história dele ser demitido, depois ficar um mês fora e, na verdade, voltar como alguma parte da comissão técnica, como dirigente, não sei. E aí, de repente, Luizinho Lopes vem, vai embora 3 jogos depois, perde os 3 jogos. Aliás, perde 2 jogos, empata 1, se eu não me engano. E depois trazem o Jonilson de volta. Então, o Jacuipense fez tudo de errado. Brigou até o final, é um time que não se entregou. Mas caiu para a Série D e claro que tá no nosso bloquinho de decepção. Até porque a gente não tinha colocado o Jacuipense como um dos principais que iam brigar para cair ali. Claro que era o time que ia estar no meio do bolo, mas a gente não achou que efetivamente o time ia brigar para cair, muito por conta da campanha do ano passado. O Manaus foi 4º no grupo A. Liderou o grupo em 4 rodadas, na 5ª, na 13ª, na 15ª e na 16ª. Ficou invicto na primeira fase, dentro de casa, 5 vitórias e 4 empates, mas sofreu a pior derrota da história na segunda rodada, aquele 5-0 para o Volta Redonda. Teve a pior defesa da competição em número de gols sofridos, sofreu 33 gols em 24 jogos, é uma média de 1,38 gols por jogo. Já na segunda fase, ficou em 3º no grupo D. Teve aquela goleada em cima do Novo Horizontino na primeira rodada,
mas depois não venceu mais. Tem duas formas de ver a campanha do Manaus, né? Dá para pensar no aspecto de time no segundo ano que disputa a Série C conseguiu chegar no quadrangular. Acho que isso já é alguma coisa, né? Não dá para descartar tudo isso, até porque o Manaus é um time extremamente novo, né? Não é nenhuma instituição de 50, 60, 70 anos. Eu acho que em pouco tempo o Manaus conseguiu ter um resultado bem interessante. Tem um elenco bom, acho que para o Grupo A era um elenco bem razoável. E mesmo com a oscilação aí na primeira fase, igual você citou, a troca de técnicos, o time conseguiu se acertar muito também por conta de um goleiro que chegou já mais para a segunda fase, que foi o Matheus Inácio. Chegou já ocupando realmente a posição de goleiro, jogando muito bem. Mas acho que não tem como também tirar o Manaus dessa lista de decepção pontual, assim, por conta dessa goleada que o time ofereceu na primeira rodada contra o Novo Horizontino que vinha até então como o franco favorito do grupo, não só para o acesso como para o título, né? Então, assim, acho que o Manaus decepcionou nesse aspecto. Conseguiu vencer muito bem o time teoricamente mais difícil do grupo e depois disso perdeu pontos importantes, seja dentro ou fora de casa. Então eu entendo a decepção. Mas então se a gente pega o todo, você falar, olha, então vamos colocar aqui o Manaus na Série C, em 2 anos o Manaus chega no quadrangular final, disputando ali para subir, acho que é uma boa. Então, se a gente pega no contexto geral, não acho que a campanha do Manaus foi uma decepção assim completa. Acho que é muito mais por conta do recorte desse segundo turno e dessa goleada do que pela campanha em geral. O Mirassol foi 8º no grupo B e foi o time com menos empate. Apenas um empate, 1-1 contra o Figueirense na 4ª rodada. Olha, o Mirassol é complicado também, né? Acho que é uma decepção. Acho que é uma decepção pela expectativa que a gente tinha e também por toda aquela conversa sobre projeto, sobre não sei o que lá. Porque, no fim das contas, não sei bem se o projeto é, de fato, o Mirassol, né? A ascensão do Mirassol. Se fosse, talvez, os jogadores titulares do Paulistão não seriam quase todos vendidos ou emprestados, né, para outros clubes. Então, assim, acho que a decepção fica mais por conta da diretoria, isso consequentemente afeta o trabalho, e aí também não dá para tirar, né, a responsabilidade do Eduardo Batista, que mesmo tendo perdido os titulares, não fez um grande campeonato. O Mirassol teve uma campanha ruim, né? Acho que a gente esperava muito mais, então por isso, com certeza pode entrar na listinha. O Grêmio Novo Horizontino foi o primeiro no grupo B, passou a primeira fase inteira no G4, liderou o grupo em 6 rodadas, da 2ª à 4ª, e da 16ª até a 18ª. Invicto em casa na primeira fase, 7 vitórias e 2 empates, não sofreu cartões vermelhos no campeonato. Na segunda fase foi segundo do grupo D, 3 vitórias e 3 derrotas, e teve uma recuperação depois dessa goleada sofrida na primeira rodada. Acho que o Novo Horizontino, ele entra mais ou menos no mesmo patamar do Manaus, assim, de alguma decepção, um pouco de decepção, mas também num contexto geral espetacular, né? Até melhor do que o Manaus, óbvio, porque o Novo Horizontino subiu. No primeiro ano, né, vindo da Série D, o Novo Horizontino já conseguiu acesso. Claro que o investimento foi muito alto, o time se programou muito bem, teve um técnico, né, mantido desde o começo do ano, o Léo Condé, e o elenco também, eu acho que um elenco para os padrões de Série C bastante repleto, assim, com uma série de possibilidades de mudança. O Novo Horizontino talvez tenha ficado na lista de decepção, assim, um pouquinho, acho que dá para entrar lá, justamente porque fez uma primeira fase tão boa e parecia ser um time tão constante que
a expectativa era de que o time fosse para a final. Então acho que só esse ponto um pouco mais negativo do Novo Horizontino, mas em geral uma campanha espetacular aí para um time que acabou de chegar na Série C e já conseguiu o seu acesso. O Oeste foi 10º no grupo B, não venceu fora de casa, teve um empate, 8 derrotas, passou 10 rodadas sem vencer, com 3 empates e 7 derrotas entre a primeira e a 10ª rodada, 13 rodadas seguidas na última posição entre a 6ª e a 18ª rodada, pior ataque da competição com 9 gols em 18 jogos, meio gol por jogo, pior defesa da competição em média de gols sofridos, sofreu 27 gols em 18 jogos e dá 1,5 gol por jogo. O que você tem a dizer sobre o Oeste? Decepção? Bom, eu vou te falar, Celso, eu acho que o Oeste ele conseguiu um feito porque a expectativa, né, até por tudo que a gente sabe do Oeste, era realmente de um time que brigasse para o rebaixamento, brigasse para não cair. A questão é que o Oeste não brigou, né? O Oeste simplesmente, basicamente, estava rebaixado desde o começo do campeonato. Uma campanha horrorosa, uma campanha, assim, pífia, sem nenhuma possibilidade, né, de dar muito certo. Roberto Cavalo lá no começo, depois o João Brigatti assumiu o time, ou inclusive o Roberto Cavalo sendo demitido sem ninguém ficar sabendo, inclusive os próprios jogadores, comissão técnica, uma loucura, né? O Oeste realmente se superou nesse ano, pro lado negativo, obviamente. Foi pra Série D, assim, mas foi logo no começo pra Série D. Então, bizarramente, o Oeste consegue entrar na lista de decepção porque foi muito pior do que a gente esperava que fosse. Paraná foi o 9º do grupo B, passou 7 rodadas sem vencer, com 3 empates e 4 derrotas entre a 8ª rodada e a 14ª rodada. Também foi o time com mais vermelhos recebidos por jogo, 8 cartões em 18 jogos, média de 0,44 expulsos por jogo. O Paraná, ele gostava, né? A verdade é que ele gostava de ter um jogadorzinho expulso. Tinha jeito. Acho que era para dar mais emoção para a partida, para deixar o torcedor paranista com mais raiva, mais ódio de tudo que o torcedor já estava passando e já está passando, né? Não só no futebol ali no campo, mas também fora ali das 4 linhas, com uns acordos aleatórios, com eleição também antecipada, vai, não vai. Então, assim, o Paraná, como diria a música, colheu o que plantou, né? Difícil. Acho que o Paraná talvez seja uma decepção menor do que o Oeste, né? Porque o Paraná foi mal e foi rebaixado, mas era, assim, era um caminho meio lógico isso acontecer pelo tudo que o time estava fazendo, tudo que estava apontando ali. Então, e o Paraná, diferente do Oeste, ainda brigou, né? Ainda teve momentos ali de decisão em que, se tivesse vencido um ou outro jogo, não teria caído. Principalmente contra o São José, ali já no final da segunda fase. O Paysandu foi o líder do grupo A na primeira fase, liderou o grupo em 3 rodadas, na 6ª, na 17ª e na 18ª. Já na segunda fase foi 4º no grupo C, não venceu nessa segunda fase, ainda teve o episódio da torcida invadindo o gramado na derrota por 4-1 para o Ituano. O Paysandu, só para lembrar, Celso, não foi só aí que a torcida, essa relação torcida-clube ela azedou, né? Alguns meses antes, a torcida também invadiu ali o aeroporto enquanto o Paysandu estava se preparando para viajar. Rolou uma agressão ali com o Nicolas, inclusive, que foi embora um pouco depois disso, né? Alguns jogadores também pensaram em ir embora, enfim. Então, assim, acho que o Paysandu, por mais que ele teve essa primeira posição aí no grupo A, ele foi uma decepção completa, porque era o que tinha o melhor elenco, tinha um elenco mais recheado. Se deu certo ou não o elenco é outra coisa.
Se os jogadores funcionaram ou não é outra coisa. Mas por nome, ali na hora de contratar, nas contratações, no plantel, no negócio ali, né, na escalação, o Paysandu tinha um time bem razoável. Bem razoável. Muito melhor do que os outros do Grupo A, né? E mesmo assim o time não conseguiu, assim, emplacar nada. Não conseguiu emplacar com o Itamar Schulli, mas ainda assim tinha um desempenho melhor. O Vinícius Eutrópio foi horroroso. Roberto Fonseca ameaçou ir bem. E depois eu acho que o time caiu na real ali de novo. O Paysandu que fez uma segunda fase de dar vergonha pro torcedor também, né? O único time que chegou na última rodada sem condições de conseguir brigar pelo acesso, pelo menos de forma matemática. Então, assim, eu acho que a temporada do Paysandu, em geral, é decepcionante. E acredito que os torcedores bicolores que estão escutando esse episódio, que escutam o nosso podcast, com certeza vão concordar comigo. Santa Cruz agora, que foi o 10º no Grupo A, ficou 10 rodadas sem vencer, da primeira até a 10ª rodada, 5 derrotas seguidas, da 6ª até a 10ª. Depois ficou 4 rodadas sem perder, da 11ª até a 14ª. E foram 15 rodadas na última posição, sendo 14 seguidas. Ele foi o último na segunda. Depois da 5ª em diante, não saiu mais da 10ª rodada. Eu não preciso nem perguntar se foi decepção o Santa Cruz. Olha, acho que o Santa Cruz, pra gente ter só uma noção do que foi o Santa Cruz na Série C, não só na Série C, né? O ano do Santa Cruz foi horroroso também. Mas recortando a Série C, que é o nosso foco aqui, o Santa Cruz, por muitos momentos, ele era comparado ao Oeste, né? No sentido de jogo, no sentido de número de vitórias, de empate. Chegaram a ter campanhas extremamente parecidas ali até as últimas rodadas. E, Celso, é aquilo, né? O Santa Cruz, ele foi um time que saiu de provável acesso em 2020 para um rebaixamento vergonhoso, vexaminoso. Acho que talvez o pior rebaixamento que o time passou pelo menos nesses últimos 10, 15 anos. Não tem nem como, né? Foi muito feio o que foi esse ano do Santa Cruz, principalmente na Série C, mas a verdade é que o ano inteiro, em geral, não deu muito bom. Agora o São José, 6º no Grupo B, ele teve 5 rodadas sem vencer, com 2 empates e 3 derrotas nas 5 primeiras rodadas, brigou contra o rebaixamento até o final. O que você tem sobre o Zeca? Pô, o Zeca, Celso, é um time que, assim, acho que a gente, no começo do campeonato, se alguém chegasse pra gente falar, ó, o São José vai ficar em 6º aí. A gente fala, ok, acho um campeonato razoável, um campeonato justo do São José. E até foi, assim, a verdade é essa, né? O time pela posição, pelo elenco, foi bem razoável. A questão é que, com a entrada do Pingo ali, já no final do segundo turno, o time começou a jogar um futebol muito melhor. Talvez com ele o São José pudesse brigar um pouco mais ali pelas primeiras posições. Mas não acho que foi uma decepção, não. Acho que é bem honesta a campanha do time esse ano. Agora o Tombense, que foi 2º no Grupo A, liderou o grupo em uma rodada, na 14ª, ficou 7 rodadas sem perder, com 9 vitórias e 4 empates, entre a 11ª e a 17ª rodada. Foi invicto em casa na primeira fase, 5 vitórias e 4 empates, o time que mais sofreu cartões vermelhos em números absolutos. Teve 11 cartões vermelhos em 26 jogos, média de 0,42 cartão por jogo. Na segunda fase foi o líder do grupo D, venceu todas fora de casa, 100% de aproveitamento. Em compensação, não venceu em casa, teve 2 empates e 1 derrota. É o vice-campeão da Série C. Olha, o Tombense superou expectativas, né, Celso? Acho que a parte de brigar pelo acesso, ainda mais tendo sido jogado no Grupo A, assim como foi o Volta Redonda, acho que privilegiou bastante o time, que
fez até um bom campeonato estadual, né? Não foi tão bem quanto o do ano passado. Perdeu alguns jogadores importantes, como Daniel Amorim, Paulinho Dias, o próprio Keké, que foi para o Cruzeiro. Então, acho que na Bacia das Almas ali, a campanha do Tombense foi muito acima da expectativa, até porque o time conseguiu chegar a uma final de campeonato, né? Que não é nem um pouco fácil disso acontecer. Soube ali, depois da primeira fase, principalmente, se adaptar aos jogos, soube jogar fora de casa, embora a gente já tenha falado várias vezes sobre o antijogo que o Tombense fazia. Então, acho que assim, superando expectativas, parabéns ao Tombense pelo acesso e também pelo vice-campeonato, né? Acho que não dá para diminuir nada do que o Tombense fez, mesmo não tendo levado o título, né? Acho que chegar ali já foi muito representativo. O Volta Redonda, que foi quinto no grupo A, liderou o grupo em uma rodada, na 10ª, ficou 9 rodadas sem perder, com 4 vitórias e 5 empates, da segunda até a 10ª rodada. Foi invicto em casa na primeira fase, 5 vitórias e 4 empates. Olha, o Volta Redonda, acho que ele, assim como o Tombense, chegou com a perspectiva de brigar pelo menos por uma vaga no quadrangular final. Diferente do Tombense, acho que o time foi uma decepção. Foi uma decepção não ter chegado nesse quadrangular. Pelo elenco que tinha, é verdade que perdeu peças no meio do caminho e complicou, mas dava para chegar. Dava para chegar até pelo nível de trocação ali do grupo A, né? Volta Redonda, no fim das contas, parecia que quando era para realmente render, acabava não conseguindo. Então eu acho que dá para entrar nessa lista de decepção, assim, mas claro, é uma lista de decepção mais tranquila, né? O time brigou pela vaga na segunda fase até a última rodada. Para terminar, o Ipiranga foi terceiro no grupo B, liderou o grupo em 10 rodadas, na primeira e da 7ª até a 15ª. Teve o artilheiro do campeonato, Diego Quirino, fez 10 gols. Teve o melhor ataque da primeira fase com 26 gols, mas na segunda fase foi quarto no grupo D e teve 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, o que ajudou a não classificar para a Série B do ano que vem. A segunda fase extremamente decepcionante do Ipiranga, né? Um time que a gente esperava, obviamente, muito mais, até pelo futebol apresentado na primeira fase. É claro que, às vezes, quando o time tá numa fase muito boa, até quando você joga mal, você ganha. Isso aconteceu com o Ipiranga muitas vezes. O time não jogava tão bem em determinadas ocasiões, mas mesmo assim, ele conseguiu o resultado, né? Mas faltou muito ao Ipiranga. Acho que dá pra gente colocar, sim, nesse quadrinho de decepção, principalmente pela segunda fase, né? Parece que o time simplesmente esqueceu de jogar futebol e também parece ser um problema até certo ponto recorrente no time de Erechim, né? Que também viu a vaga escapar no ano passado, mesmo com boas atuações. Então acho que foi um campeonato bastante interessante. O time mostrou que podia se refazer ali da perda de jogadores primordiais e importantes no elenco. Mas ao mesmo tempo, a hora que precisava de fato jogar, o time deixou bastante a desejar. Lucas, antes de encerrar aqui no nosso surpresas, não surpresas, mas decepções e não decepções do campeonato, traz pra gente como ficou o nosso ranking de palpites com pontuação de campeão brasileiro dos pontos corridos, né? Eu acho que os palpites, já te adiantando, foram uma decepção também, né? Você ganhando de novo por 1 ponto de diferença, né? Você acertou 78 palpites em... Quantos palpites, Celso? 206, né? O número de rodadas, de jogos. 206 jogos? Você acertou 78 palpites em 206 jogos. Eu acertei 77, ou a menos de novo, assim como em 2020. Parabéns, você foi bicampeão do palpitômetro do VAR. Vamos lá, que esperava que o ano que vem essas coisas mudem, né? Porque ano que vem eu ganho por 1 de diferença, não importa a quantidade. Já dizia Dominique Toretto.
Não importa se é por 1 quilômetro ou por 1 centímetro. Ganhar é ganhar. Exatamente. Eu acho que foi isso. Não lembro. Não lembro bem a frase, mas não a acho que intenção era, é essa. não acho que era bem isso, mas era tipo isso. A intenção é essa. 10 centímetros ou 10 quilômetros. Eu só... Aqui a gasolina tá cara, né? 10 quilômetros é muita coisa pra andar. A gente corta. Mas, Lucas, deixo aqui o meu abraço pra você nesse episódio finalizando a campanha da Série C 2021. A partir de semana que vem, vamos começar a falar sobre os times que estão chegando, tanto da Série D quanto na Série B. A Série C recebe aí 8 times novos, então teremos episódio de cada um desses 8 times. Um abraço, Lucas. Valeu, Salsão. Foi massa, né? Mais uma temporada juntos. Ano que vem tem mais, né? Só pra galera não achar que vai se livrar da gente assim tão fácil. E pedir também, né? Deixar um abraço pra todo mundo que escutou a gente até aqui e pedir pra que a galera continue acompanhando, né? Cada vez mais compartilhe com a galera também, bota nos grupos de Zap, enfim, velho, espalha a palavra do VAR aí pelo mundo, porque não faz sentido, né? A gente ficar criando conteúdo e não chegar até as pessoas que são interessadas nele, né? A Série C mexe com muitas emoções e com muita gente, e a gente quer ser... E o Chamo VAR quer ser esse ponto de encontro aí de todo mundo. E é isso que você falou, né? A gente termina o campeonato, termina mais uma temporada, mas os especiais aí de férias, falando sobre os times que vão chegar, trazendo outros temas também que tocam a Série C, que falam do futebol em geral, eles já estão para chegar. E eu garanto que todo mundo que acompanhar a gente vai ficar bem contente. É isso aí, um abraço para quem escutou a gente até aqui. Até semana que vem.